Graças a Deus. Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Como é bom estarmos mais uma vez juntos para estarmos aqui aprendendo a palavra do Senhor neste domingo, nesta bonita manhã que o Senhor nos concede mais uma vez para estarmos em torno da sua palavra. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está conosco para esta lição, a lição de número 2, que vamos aprender, vamos continuar nesta caminhada, nesta jornada ao lado do apóstolo Paulo. Já começamos esta jornada na semana passada e agora vamos dar continuidade nela. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, para que as nossas mentes e os nossos corações possam receber, e não apenas receber, mas também absorver as verdades que iremos aqui aprender juntos para a glória do Senhor. Oremos. Amado Deus e eterno Senhor, te damos graças por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te damos graças, Senhor, pela semana que se passou e por este domingo, onde já estamos aqui em Tua casa pela manhã para aprendermos e recebermos a Tua boa palavra. Senhor, abre o nosso entendimento, abre os nossos corações, toma as nossas vidas, Senhor, nesta manhã. Abençoe cada um dos Teus filhos que estão conosco, Senhor, através das redes sociais, que a Tua graça nos envolva e que o Teu nome, Senhor, somente o Teu nome seja glorificado. Permaneça conosco, Senhor. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós vamos, nesta manhã, estudar, dando continuidade ao tema deste trimestre, um tema especial, um tema onde nós temos iniciado e falando a respeito da vida, da obra, do ministério desse grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Nesta manhã nós vamos estar estudando a lição de número 2, dando continuidade a esta temática da vida e da obra do grande apóstolo dos gentios. Nesta manhã vamos falar sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Uma lição extraordinária, onde vamos entender como Paulo, antes de se converter ou antes de conhecer a Jesus, perseguia a igreja do Senhor, perseguia os nossos irmãos. O textuário da lição nesta manhã nos traz a seguinte mensagem, e o textuário está em Atos, capítulo de número 9 e o versículo de número 1. O textuário nos diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O textuário da lição se encontra em Atos capítulo 9, versículo 1. E a verdade prática que nós vamos estar fazendo sempre menção dela, você que tem a sua revista, pegue a sua revista. É importante estarmos nos orientando ao longo dos estudos, pelos textos, pelas considerações que temos em nossa revista, um material extremamente especial, preparado para nós, para aprendermos a palavra do Senhor. E a verdade prática nessa manhã nos diz assim: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. Nós sabemos que ao longo desses quase 2.500 anos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que começou lá na Palestina, nos primórdios da era cristã, sofreu ataques, sofreu perseguições, mas tem permanecido firme, debaixo da bênção do Senhor Jesus, que em Mateus capítulo 16, versículo 18, proferiu sobre a igreja que as portas do inferno não prevaleceriam e não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Nesta manhã vamos fazer a leitura bíblica em classe, e a leitura bíblica se encontra
no livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 8, vamos ler o versículo 1, o segundo e o terceiro versículo. Depois, vamos para o capítulo 22, no livro dos Atos também, versículo 4, versículo 5. E por último, estaremos fazendo a leitura do capítulo 26, também do livro dos Atos dos Apóstolos, e os versículos 9, 10 e 11. Diz assim, você pode acompanhar na sua revista, você pode estar aqui conosco acompanhando. Você que porventura ainda não tem a sua revista, venha até o templo, converse com os nossos coordenadores, presbítero, nosso irmão Ziel, vai estar ali te atendendo e estará disponibilizando uma revista, um exemplar da revista para você. Mas se você não tiver, abra sua Bíblia então. Primeira leitura bíblica, Atos capítulo de número 8, versículo 1. E também Saulo consentia na morte dele quem? Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. A igreja começou em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos, depois da morte de Estevão. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Capítulo 22 do livro dos Atos dos Apóstolos. Aqui são palavras do próprio apóstolo Paulo dizendo: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres. E como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Atos capítulo 26 agora, versículo de número 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais, dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu, Paulo, dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Essa leitura já é um prelúdio daquilo que nós vamos estudar nessa manhã e vermos que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, foi um instrumento usado ou tomado pelo zelo, tomado pelo sentimento religioso extremista, totalmente fora daquilo que Deus tinha como propósito maior. Vamos então, irmãos, entrar, mas antes de entrarmos na lição, eu quero só de maneira bem rápida aproveitar aqui e fazer uma recapitulação daquilo que nós aprendemos na semana passada, como introdução para este trimestre. Nós vimos na semana passada uma aula que foi um panorama geral a respeito do mundo em que o apóstolo Paulo viveu. Também nós vimos ali o contexto, não apenas do ponto de vista das lideranças, dos governos, mas também o contexto cultural dos dias do apóstolo Paulo. Nós vimos que a língua que era falada nos dias do apóstolo Paulo era o grego koiné. Haviam outros idiomas, sim, o hebraico, o aramaico, o próprio latim, mas o grego koiné, que era fruto da sociedade greco-romana, influenciada pela cultura grega, permanecia e estava ali
poderia ser encontrado nas rodas de conversas, enfim. E foi através deste idioma que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo começou a ser divulgado, começou a ser pregado. Nós vimos ali que muitos detalhes culturais do mundo do apóstolo Paulo, nas suas influências, no que impactavam o cotidiano das pessoas. Também, por último, vimos na aula passada a formação religiosa que o apóstolo Paulo recebeu desde os primórdios da sua vida, ou desde a infância, onde ele foi criado em padrões elevadíssimos, padrões que estavam baseados, pautados na lei judaica. Na verdade, ele era um fariseu, ele era um doutor da lei. Foi isso que nós vimos na semana passada, e nesta manhã nós vamos entrar na lição de número 2, como nós falamos, onde iremos focar neste momento da história da vida deste grande homem de Deus, após a sua conversão, Saulo de Tarso, o perseguidor. Saulo de Tarso, o perseguidor. E é interessante que o objetivo geral da lição desta manhã é conscientizar a respeito do problema da perseguição, meus amados irmãos, da perseguição aos cristãos no mundo. Pasmem os irmãos que nós ainda, em pleno século XXI, sofremos, não aqui no nosso país, que vivemos de uma certa forma protegidos pelas leis vigentes, mas diversos outros países do mundo, nós temos ainda perseguições contra irmãos de fé, irmãos que estão sofrendo por amarem, por falarem que são seguidores de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Só para os irmãos terem uma ideia, hoje atualmente no mundo, há 340 milhões de cristãos espalhados em todo o mundo que são perseguidos porque professam o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Este mapa que está aparecendo aí na sua tela, você vai poder observar nessas regiões onde estão pintadas, estão aí em cores, são as regiões onde nós temos, ou os países onde ainda nós encontramos perseguições terríveis contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que se interessarem no assunto, este material, ou esta informação que aqui está na sua tela, meu irmão, minha irmã, você pode encontrar em diversos sites de missões ou de organizações de cunho missionário. Esse nós pegamos no site das missões Portas Abertas. E você vai perceber aí, nesse mapa, principalmente nos países do norte da África, também do Oriente Médio e do sul da Ásia, nós ainda temos perseguições. E aí alguns países também mais ao extremo oriental, como Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Paquistão, Iêmen, Irã, Nigéria, tantos outros, Uzbequistão, Iraque, Síria, são países que ainda não estão abertos para que o evangelho possa ser promulgado. E quando eles encontram uma família ou encontram uma organização, encontram um grupo que seguem a Jesus Cristo, eles perseguem. Alguns países chegam até violentarem com ataques físicos, ataques contra a saúde das pessoas, contra a integridade física. Pois bem, isso acontece nos dias de hoje. E nos dias da igreja do apóstolo Paulo, ele, antes de se converter, ele era um dos que liderava, encabeçava essa perseguição contra os nossos irmãos durante o primeiro século da igreja de Jesus Cristo. Pois bem, os objetivos específicos da aula de hoje
nós vamos falar sobre, basicamente abordar 3 formas. Primeiro, elencar as características. Nós vamos elencar as características persecutórias de Saulo. Pediria para que a nossa equipe voltasse com voltasse com os slides. Então, o primeiro objetivo é elencar as características persecutórias de Saulo. Segundo, nós vamos também tratar sobre a exposição a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. Nós temos os primeiros relatos da perseguição da igreja contra a igreja no livro dos Atos dos Apóstolos. E por último, nós vamos esclarecer, meus amados irmãos, a respeito de um sistema mundano contra a igreja do Senhor nosso Deus. A introdução da lição nesta manhã a condenação e a morte de Jesus Cristo, ela na verdade foi fruto de uma perseguição religiosa que o nosso Senhor sofreu ao longo de todo o seu ministério e culminou com a sua morte, a morte de cruz. Obviamente, sabemos que a morte de Jesus estava e era plano desde a eternidade, Jesus ir à cruz, mas os catalisadores da morte de Jesus foram os religiosos, e estes da época promoveram uma perseguição feroz contra a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, foi assunto aos céus e mais uma vez ratificou a promessa da vinda do Espírito Santo. Aí nós temos o dia de Pentecoste como sendo o evento mais importante, ou o primeiro evento após a ascensão de Jesus aos céus, que inaugurou o tempo da igreja. E no dia de Pentecoste, nós vimos o agir do Senhor, o derramamento do Espírito de Deus na vida dos apóstolos, dos discípulos, aqueles que andaram com Jesus, bem como sobre todos aqueles que estavam ali no dia de Pentecoste. Pedro, Tiago, Felipe, João, Estevão, esses homens começaram a pregar o Evangelho, começaram a falar de Jesus Cristo, a falar da sua obra, a falar do seu sacrifício, mas muito mais do que isso, falar da sua ressurreição. O poder da mensagem do Cristo ressurreto, do Messias esperado pela nação de Israel, prometido nas sagradas escrituras do Antigo Testamento, o Messias ressurreto que foi carnalizado em Cristo Jesus nosso Senhor. Esta mensagem, ela começou a extrapolar e chegar em diversos lugares do Império Romano da época. E com isso, a mensagem de Jesus Cristo, como ele mesmo tinha orientado aos seus discípulos, saiu do território da Judéia, alcançou, extrapolou as regiões de Samaria, alcançando os rincões mais distantes do Império Romano. Nós vemos que o crescimento da igreja naqueles dias, ele era diretamente proporcional à perseguição pela qual aquela igreja começou a sofrer. Nós vamos ver já no livro do Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 4, uma perseguição em relação a Pedro e João, que são questionados, são levados ao sinédrio, são levados à corte suprema da justiça judaica, porque tinham curado um homem através do nome de Jesus, um coxo. Depois vemos também que no capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos, os discípulos, os apóstolos são presos. Estevão, depois no capítulo 6 do livro dos Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 8, e aí permeando, indo até o final do capítulo 7, vemos Deus levantando Estevão com grande graça, sabedoria, unção e ousadia, para pregar e falar do nome de Jesus Cristo diante daquelas autoridades.
e com isso a igreja sofria perseguições, sofria mazelas, maltratos. E se os irmãos puderem aí nas suas casas, agora conosco, abram suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. Os irmãos vão ver aqui um relato muito importante que nós temos que frisar. Como eu acabei de colocar, capítulo 6, capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, descreve ali o martírio de Estevão, o primeiro cristão, o primeiro pregador que foi assassinado, foi perseguido porque falava do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Veja só o que diz o texto do capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, não esquecendo que a igreja começou em Jerusalém. E o texto continua a nos informar, e todos foram dispersos, todos quem? Os crentes, os nossos primeiros irmãos que estavam ali na igreja em Jerusalém. Eles foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. Somente os apóstolos, o texto nos diz que permaneceram em Jerusalém. E versículo 2 nos relata aqui que alguns varões piedosos foram enterrar Estevão, que tinha acabado de ser apedrejado, e fizeram sobre ele grande pranto. Versículo 3, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então nós já vemos aqui logo de início, depois do dia de Pentecoste, os discípulos, os apóstolos tomados pelo Espírito Santo de Deus começam a pregar, começam a falar do reino de Deus, começam a falar de Jesus Cristo nosso Senhor, falar da sua vitória sobre a morte, da sua ressurreição. Aquela mensagem impactou as regiões de Jerusalém, se estendeu para Samaria, começou a tomar toda a Judéia, e uma perseguição feroz veio sobre a igreja. E com isso, alguns dos nossos irmãos, Estevão foi o primeiro deles, foi morto, e outros seriam mortos por conta da sua fé ao nome de Jesus Cristo nosso Senhor. E por conta dessa perseguição, a igreja ela teve que sair de Jerusalém. Os irmãos foram embora de Jerusalém, mas à medida que eles iam embora, eles iam falando, eles iam pregando, eles iam levando a semente do evangelho. E com isso a igreja crescia. Tanto mais havia perseguição, era proporcional o crescimento da igreja. E aí na sua lição, já na introdução, você vai poder acompanhar comigo que a história da expansão da igreja, isso está na sua lição, acompanhe. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso. Quem é esse fariseu? Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. E por conta deste prestígio, por conta desse reconhecimento, ele, em nome de uma fé pautada apenas pela religião, a religião cega, a religião distorcida, perseguia os nossos irmãos. Ele foi o grande promotor das perseguições nos dias primórdios da igreja do Senhor. O ponto central da aula de hoje, você vai acompanhar aí, no mundo de hoje, a perseguição contra os cristãos. Perseguições tão terríveis quanto aquelas que nós acabamos de pincelar aqui para os irmãos, feitas e lideradas pelo apóstolo Paulo. O tópico 1 da lição vai falar sobre Saulo de Tarso, o perseguidor, um perseguidor implacável. Os cristãos, irmãos, eles são perseguidos sempre foram perseguidos, desde os primórdios. E vou repetir o que eu falei alguns minutos atrás. Hoje, mais de 340 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição. E essas perseguições, frequentemente, ocorrem em contextos bem conturbados, difíceis, desestabilizados, como em guerras,
tensões étnicas e religiosas. E nós vamos ver agora que Saulo de Tarso foi um perseguidor implacável, Guarde esta palavra porque é interessantíssimo e extremamente pertinente este adjetivo que foi colocado aqui pelo nosso comentarista, pastor Elienay Cabral. O subtópico 1 diz assim: Saulo se descreve como um blasfemo, perseguidor e opressor. Era exatamente isso que Saulo de Tarso era antes de aceitar o evangelho, tomado pelo seu zelo religioso fanático. E se você acompanhar comigo aí na sua lição, você vai poder ler como um fariseu fanático. Saulo tinha convicção de que seu papel era destruir a fé cristã. Esse era o propósito de Saulo. Esse era o propósito, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Lembrando que nos dias do apóstolo Paulo, haviam 4, vamos dizer assim, haviam os mais proeminentes, mais importantes grupos religiosos que imperavam nos dias do apóstolo Paulo, eram estes: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os fariseus era a casta religiosa mais culta, eram os doutores da lei, eles acreditavam no Messias, também acreditavam na ressurreição dos mortos, eles acreditavam nos anjos, e o apóstolo Paulo fazia parte desta seita, ou parte deste grupo. Havia também os saduceus, diferentemente dos fariseus, não criam na ressurreição. Os essênios, eles eram um grupo mais voltado para viverem isolados da sociedade, era um grupo mais fechado, um grupo do ponto de vista de separação do contexto social. Eles eram pessoas que viviam reclusas em ambientes voltados apenas para a religião. E por último, os zelotes, irmãos, eram aqueles que iam para a guerra, poderíamos dizer assim, os extremistas, eram aqueles que tinham como objetivo principal se revoltarem, derrubarem o Império Romano, porque eles não aceitavam o que Israel, o povo de Deus, se submetesse a um governo humano. E o apóstolo Paulo estava dentro desse contexto. Ele era um fariseu, ele era um religioso, um exímio doutor na lei, no Pentateuco, na Torá. E por conta deste contexto, você vai perceber que o apóstolo Paulo tinha como objetivo destruir a fé cristã. O próximo slide, nós vamos acompanhar aqui que Paulo teve, desde a sua infância, desde o seu berço, como nós estudamos na semana passada, uma formação religiosa pautada na tradição do Pentateuco. E por isso ele estudou, né? Ele estudou aos pés de Gamaliel, um grande rabino da sua época, e ali foi formado e foi sendo forjado para ser um dos principais das seitas do farisaísmo da sua época. E ele entrava então, depois que o evangelho começou, o cristianismo começou a tomar conta das ruas das cidades, ele foi tomado por esse zelo e por este sentimento de defesa da fé judaica. Ele começou a perseguir os cristãos, e como ele era um fariseu, ele tinha, de uma certa forma, passe livre para entrar nas sinagogas, nos lugares onde os nossos irmãos, os primeiros irmãos, se reuniam também para buscar o nome do Senhor. Quando não, ele tinha autoridade para entrar nas casas. Ele saía também fora do perímetro das cidades, tanto de Jerusalém da Judéia. Nós vemos que a sua conversão, por exemplo, se deu quando ele estava indo em direção a Damasco, uma cidade da Síria. Enfim, ele tinha como objetivo principal em seus dias, logo nos seus primórdios, como um doutor da lei,
exterminar a fé cristã. Você vai poder acompanhar aí na sua revista que o nosso comentarista ele diz assim: o perseguidor, Saulo de Tarso, respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Tamanha era a fúria deste homem contra os cristãos da sua época, tomado por esse zelo, tomado por todo esse sentimento religioso que nós acabamos de colocar aqui, que ele foi formado desde a sua infância. O subtópico 2 vai nos trazer aqui a seguinte mensagem: as ameaças de Saulo de Tarso. Aqui é interessante, a expressão, irmãos, acompanhe comigo na sua revista, a expressão respirando ameaças de morte, de Atos, capítulo de número 9, versículo de número 1. Se você tiver a sua Bíblia aí aberta, acompanhe comigo a leitura desse texto, que é interessante. Diz assim o texto de Atos, capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Essa expressão, respirando ameaças de morte, descreve Saulo de uma forma figurada como uma fera selvagem que ia sobre a sua presa para matá-la, para devorá-la, para, de uma certa forma, destruí-la por completo. É com esse sentimento animalesco que o apóstolo, não o apóstolo ainda, mas Saulo de Tarso, ele persegue os nossos amados irmãos da igreja pós Jesus Cristo ter sido assunto aos céus, a igreja do primeiro século, nos seus dias. É com esse sentimento devastador e com essa postura de um inimigo tão rancoroso do cristianismo, que o apóstolo Paulo vai e levanta contra eles uma perseguição feroz. Por quê? Porque não cabia na mente de um fariseu que o Messias prometido nas sagradas escrituras do Pentateuco, pelos profetas, não era possível compreender que um Messias seria crucificado, até porque ser crucificado, maldito, era uma maldição, conforme os textos da lei mosaica, Deuteronômio capítulo 21, nós vamos poder encontrar isso. Ele fazia então essa perseguição contra os cristãos, contra o próprio Jesus, entendendo que prestava um serviço ao Senhor, entendendo que estava ali prestando um benefício ao Senhor nosso Deus. Mas ele era movido por um zelo, irmãos, um zelo sem entendimento. Atos capítulo 26, versículo de número 11, nós vamos poder enxergar aqui que muitas vezes o apóstolo Paulo entrou nas sinagogas, como eu acabei de dizer, entrou nas sinagogas, ia nas cidades mais distantes para caçar, para capturar os nossos irmãos. Acompanhe comigo, eu trouxe esse texto aí, e esse texto está aí na sua tela, até para que nós possamos ter tempo. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Olha o que ele fazia, ele obrigava que os nossos amados irmãos negassem o nome de Jesus, falassem contra o nome de Jesus. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o persegui. Ele chega a testemunhar, meus irmãos, lá no capítulo 22, verso 20, que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava lá, irmãos, presente, ele estava consentindo, ele estava dando o voto dele para que aquele assassinato, aquele homicídio fosse realizado. Isso você pode encontrar lá em Atos, capítulo de número 22, versículo de número 10, e eu trouxe esse texto aí, está na sua tela. O texto diz assim: e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, aqui ele já está relatando o que aconteceu quando ele ainda não era convertido, mas neste momento aqui de Atos capítulo 22 e 20, ele está trazendo à memória a igreja que estava ali, as autoridades, melhor dizendo, em Jerusalém, que quando o sangue de Estevão,
tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e olha só, eu até grifei, e consentia, ele dava a palavra de voto dele na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. Ele consentia em crimes horrendos, ele estava por detrás de todo o plano para a destruição dos nossos amados irmãos. Nós vamos ainda, irmãos, entender que Saulo vai para Damasco ainda com esse mesmo sentimento, capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos, como uma fera respirando ameaças, sim, com vontade de matar, com desejo de exterminar, cheio de ódio e rancor, para querer o quê? Destruir a igreja, irmãos, destruir a igreja. O versículo 21 do capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos descreve o acontecimento da conversão de Paulo, e talvez esse seja o texto, meus amados irmãos, mais dramático, mais contundente acerca da biografia do apóstolo Paulo. O texto nos traz a história pregressa que fazia parte da sua vida antes do encontro com Jesus. O texto de Atos 9, 21, ele diz assim, abra sua Bíblia, Atos capítulo 9, versículo 21, para que nós possamos juntos ler. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém? Os que invocavam o nome de Jesus, irmãos, olha o termo, exterminava, irmãos, é forte, ele matava, ele acabava com quem promulgava, com quem falava que era cristão, ele exterminava, literalmente exterminava, perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor Jesus. A palavra exterminar é tão simples assim. Ele matava as pessoas que serviam a Jesus Cristo, nosso Senhor. E por último, para nós encerrarmos esse subtópico, aí na sua revista, o nosso comentarista, ele diz assim, ele, o apóstolo Paulo, não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Se tivesse alguém que falava que era cristão, seria alvo dos ataques, do ódio, do rancor e de toda a fúria deste homem, Saulo de Tarso. Subtópico 3, por que Paulo, irmãos, perseguia os cristãos? Acompanhe comigo o texto da nossa revista. O nosso comentarista, ele diz assim já, na metade desse primeiro parágrafo. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento, era um escândalo. Acabei de falar isso, mas o nosso comentarista, ele ratifica. Ora, quem fosse suspenso no madeiro, na cruz, de acordo com a lei, estava sob a maldição divina. E com isso, por isso o nosso Senhor não passava de um blasfemo para Paulo. Essa era a visão do apóstolo Paulo, e era por isso que a sua fúria era tão intensa contra os crentes. Mas essa fúria não era só contra os crentes. Nós podemos até dizer que a fúria de Saulo, a fúria deste homem tão zeloso, tão religioso, era contra o próprio Jesus. Paulo perseguia o próprio Jesus. Acompanhe comigo, abra sua Bíblia, Atos capítulo de número 26, versículo de número 9. Esse texto nos traz esse pensamento. Olha só o que o texto nos diz. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Eu vou repetir, na verdade, Paulo falando, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus.
Saulo olhava para Jesus, meus amados irmãos, e pensava que ele era um enganador, e que ele era um falso Cristo, um falso Messias, porque nunca o Messias, na concepção de um fariseu, de um doutor na lei, morreria na cruz. Ele não era legítimo, ele não seria o legítimo Messias de Deus. Então, ao perseguir os cristãos, ele queria primeiramente fazer algo contra Jesus e, consequentemente, também contra os cristãos, contra os seguidores de Jesus. Veja só, até o texto que eu vou ler agora, ele estava listado no primeiro subtópico desse primeiro Saulo de Tarso, perseguidor implacável, mas eu coloquei aqui para que nós possamos visitá-lo agora e com certeza com tudo que já foi falado ficará mais claro. Olha o que o apóstolo Paulo, ele mesmo diz agora de si próprio para Timóteo. Ele diz assim: a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Palavras do apóstolo Paulo se autodescrevendo para Timóteo na sua primeira epístola. É fato que Saulo perseguia o próprio Jesus, e não apenas a igreja de Jesus. Ele perseguia o próprio Jesus. Tanto é que quando ele foi, na verdade, encontrado por Jesus, Saulo não encontrou Jesus. Quem encontrou Saulo foi o próprio Jesus. Quando ele ia para Damasco, capítulo de número 9, a pergunta que Jesus faz diante daquele cenário para Saulo é tão simples: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui nós fechamos esse raciocínio, fechamos esse pensamento, e mais tarde, o nosso comentarista foi muito feliz em trazer este comentário. E mais tarde, por ocasião da sua conversão, o apóstolo Paulo, descobre que Cristo assumiu a maldição da lei. Por isso, nos livrou dessa maldição, porque a lei, ela dizia que maldito era todo aquele que morresse no madeiro, mas Jesus morreu, se fez maldição por nós, e quando Paulo entendeu isso, ele foi a sua mente esclarecida e tomada por um sentimento de gratidão ao Senhor Jesus Cristo. A síntese desse tópico nos traz: Saulo ameaçava a igreja, não por acaso, ele se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Ele reconhecia os seus erros, reconhecia todas as obras más que ele havia feito, executado, e isso talvez fosse algo que até o atormentasse após a sua conversão. Mas nós vemos agora que Saulo, antes da conversão, era um homem extremamente tomado pelo ódio, pelo furor, e ele, imbuído por esse sentimento religioso, ele perseguia, não apenas perseguia, mas também blasfemava contra o nome do Senhor Jesus Cristo. Tópico 2 da nossa aula de hoje nos traz a perseguição contra a igreja de Cristo. A perseguição contra a igreja de Cristo. Nosso comentarista, pastor Elianai Cabral, no subtópico de número 1, diz assim: contra os seguidores de Jesus. Essa perseguição era contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição também contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 9. Esse texto eu não trouxe no slide, mas você pode abrir a sua Bíblia. O texto diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que eu persegui a igreja de Deus. Eu acabei de falar que o apóstolo Paulo tinha essa consciência, após a sua conversão, dos males, de tantos sofrimentos que ele trouxe aos nossos amados irmãos. E ele diz aqui que
ele se considerava indigno de ser chamado apóstolo. A sua intenção, nesta época, que ele ainda não conhecia, não tinha um esclarecimento de quem era o Jesus Cristo nosso Senhor, era acabar de vez com a igreja do Senhor. O subtópico de número 2, aqui vai nos trazer Saulo de Tarso e Estevão. Saulo de Tarso e Estevão. Estevão era um erudito do judaísmo, conhecia a lei como ninguém, conhecia a lei do Senhor como ninguém, com uma grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. E isto fica muito claro no livro dos Atos dos Apóstolos, diante do seu discurso tão inflamado, tão tomado pela presença do Senhor. O Espírito Santo o capacitou de uma maneira tremenda diante das autoridades religiosas naquele momento. Abra comigo a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, e livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, nós vamos ler o versículo 8, 9 e 10. O texto diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, perceba os irmãos, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, os estudiosos, os doutores da lei, os religiosos, se levantaram, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia, da região onde Paulo vivia. Paulo era de Tarso, capital desta grande província da Cilícia, na Ásia, e disputavam com Estevão. Então, houve ali um debate. Esse debate, nós podemos até dizer que foi um debate acadêmico sobre a lei do Senhor, sobre a Torá. E o versículo 10, ele é tremendo porque diz: E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava, porque Estevão tinha graça, Estevão tinha a unção do Todo-Poderoso Senhor. Mas você percebe que Paulo, naquele momento Saulo ainda, com certeza deve ter sido confrontado e deve ter sido tomado por um sentimento de ódio muito grande ao ver aquela cena de Estevão com tanta autoridade e intrepidez confrontar os grandes religiosos e estudiosos da época em cima da lei, mostrando e provando que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que nós haveríamos de esperar, o Messias, que nós não esperamos mais, não como o prometido, como os profetas, mas agora esperamos para retornar e buscar a sua igreja, que somos cada um de nós. É interessante isso, irmãos, porque aqueles religiosos não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito do Senhor, que pairava sobre a vida de Estevão. Mas se por um lado eles mataram, irmãos, Estevão, se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles, depois daquele discurso tão tomado pela graça, pela unção do Espírito Santo de Deus, eles incitaram as multidões, dizendo que Estevão tinha blasfemado, e apedrejaram Estevão. Se por um lado eles potencializaram aquela situação em relação à violência contra Estevão, aquela primeira ação violenta, aquele primeiro assassinato contra um crente. Por outro lado, aquele episódio serviu como um potencializador para que a igreja começasse a sair das regiões de Jerusalém. Nós lemos esse texto no início da aula, e é interessante que a partir daquele momento, a igreja do Senhor, após a morte de Estevão, eles começaram a sair e iam por toda parte, dispersos. E o texto diz: pregando a palavra do Senhor. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha. A palavra do Senhor era pregada, mesmo debaixo de tamanha pressão, mesmo debaixo de tamanha
perseguição contra os nossos amados irmãos. Pois bem, subtópico 3, nós vamos agora falar um pouco sobre uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Nós vivemos isso. E o nosso comentarista nos traz aqui este seguinte pensamento. Ele diz: a igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o Evangelho proporciona. Então, por que os cristãos são tão perseguidos? Essa é uma pergunta que nós podemos até nos fazer. Por que os cristãos são tão perseguidos? Se nós pregamos uma mensagem de filantropia, de amor ao próximo, inclusive de submissão às lideranças, quaisquer que sejam elas. Por que sofremos? A perseguição está relacionada, por conta, irmãos, de motivos de cunho religioso, de ideologias ou mentalidades corrompidas e que são impulsos para que as perseguições contra a igreja, contra os cristãos, seja executado. O mecanismo da perseguição, irmãos, se forma, nós podemos dizer assim, a partir de 3 impulsos. O primeiro impulso, nós sabemos, está aí na sua tela, eu peguei esse gráfico interessantíssimo do site, mais uma vez, o site da missão Portas Abertas. Se você tiver um tempo, visite esse site. Ele fala sobre os impulsos que levam às perseguições contra a igreja do Senhor. O primeiro, ele é o exclusivista, relacionado à convicção religiosa, e nós vemos isso principalmente nas regiões do Oriente Médio. O segundo é o secularista, exerce uma pressão severa sobre indivíduos ou grupos que não aderem a uma ideologia dominante, e é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, uma pressão forte do secularismo dessa sociedade corrompida pós-moderna. E por último também um outro impulso que leva às perseguições é o impulso exploratório de grandes ditadores que por ganância, por quererem se perpetuar no poder, eles perseguem todo tipo de religião e principalmente a religião cristã ou aqueles que professam o nome de Jesus. O nosso comentarista, ele nos traz assim: nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados, da atualidade nós temos diversos países assim, fechados para o Evangelho, continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Então nós temos que orar por eles, temos que orar por aqueles que estão inseridos nessa sociedade desses países tão fechados. E assuma, ou a síntese desse tópico nesta manhã nos traz assim: a perseguição de Saulo contra a igreja, contra Jesus, na verdade era uma perseguição contra a igreja de Cristo. O subtópico 3, nós já estamos indo para o término da nossa aula, quando o sistema se volta contra a igreja do Senhor. O subtópico 1 nos traz aqui, olha, como era a perseguição contra os primeiros discípulos. Olha o texto que o nosso comentarista nos traz. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos, mesmo com mulheres e crianças. Nós podemos ver isso lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 21, que nos diz assim, ó: todos que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava, que matava, que aniquilava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? A palavra, de novo, essa palavra exterminar, o que é? É matar, é acabar. Olha, Atos capítulo 22, versículo de número 5, também é um texto que você pode ler aí com mais calma na sua casa. O texto diz assim, eu vou ler para você: disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados. Olha só, Paulo ia até
as cidades, e nesse caso aqui ele ia até Damasco para trazer os cristãos amarrados a Jerusalém, açoitando-os, maltratando-os, para que eles pudessem ser punidos, porque criam e falavam no nome do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Essa era a perseguição. Então ele prendia, ele açoitava, ele espancava, ele também matava muitos durante estas incursões de perseguições religiosas. Subtópico 2 da nossa aula de hoje nos traz perseguição, tortura, e método. Além de castigá-los, o nosso comentarista coloca aqui para nós, além de castigá-los fisicamente, ele empregava, Paulo, a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Paulo também vinha com um poder de persuasão nas suas palavras, uma pressão muito intensa, psicológica, sobre a vida dos nossos amados irmãos. Atos, capítulo de número 9, versículo de número 13, você pode ler aí comigo agora, o texto diz assim, Atos, capítulo de número 9, versículo 13, Ananias, quando foi chamado para ir orar por Paulo, Ananias, quando Deus, o Senhor falou com ele, olha a resposta de Ananias, sabendo que o Senhor estava mandando ele ir orar por Saulo. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Veja só, irmãos, ele praticava o mal, pensando que estava fazendo o bem diante do Senhor. Ele matava os cristãos, ele batia nos nossos irmãos. Saulo era um verdadeiro monstro para os nossos irmãos ali naquele momento. Ele praticava muitos males. Esse é o entendimento que Ananias tem a respeito dele. E é interessante isso, irmãos, é interessante, eu quero voltar de novo para o texto de Atos capítulo 26, versículo 10 e 11, o texto diz aí, está na tua tela, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, ele encarcerava, e quando os matavam, olha, eu dava o meu voto contra eles. Então Paulo participava de toda essa execução, quer seja uma execução de tortura psicológica, de tortura física e até mesmo ao ponto de matar os nossos amados irmãos, porque criam no nome de Jesus. Em resumo, ele entrava nas sinagogas, ele entrava nas casas, ele entrava onde havia um cristão. Saulo ia atrás para matá-los, para assassiná-los, para exterminá-los. Paulo era um malfeitor, meus irmãos. Saulo de Tarso era um malfeitor. Por último, nós temos aqui o subtópico 3. Eu até coloquei essa imagem aí, se os irmãos procurarem nas redes sociais, na internet como um todo, essa é uma das inúmeras imagens que foram capturadas há pouco tempo atrás, diante de perseguições contra as igrejas cristãs aqui no nosso continente, aí especificamente no Chile, onde igrejas foram queimadas, igrejas foram destruídas. Irmãos, e é interessante para aqueles que não conhecem a história da nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, esse movimento que é o maior movimento pentecostal da história recente da igreja, é a maior entidade religiosa, uma igreja que está muito além dos territórios, das fronteiras do nosso território. A Igreja Assembleia de Deus, o movimento pentecostal no Brasil, sofreu nos seus primórdios também diversas perseguições. Acompanhe comigo aqui, o nosso comentarista nos traz, no início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas.
eu oriento os irmãos, aqueles que puderem, há um livro chamado Diário do Pioneiro, de um dos nossos fundadores, um dos fundadores da Igreja Assembleia de Deus, Gunnar Vingre, onde ele descreve com miúças, de forma bem detalhada, casos onde eles estavam ali cultuando ao Senhor nos lares, ou às vezes até em templos, em templos simples, e as pessoas das cidades cercavam o templo com paus, com armas, a fim de maltratarem os cristãos, mas o Senhor intervia todas as vezes que aquelas situações ocorriam. Um livro extraordinário, O Diário do Pioneiro, de autoria de Gunnar Vingre. A nossa CPAD, ela é a editora responsável por esse livro. Compre, leia, você vai ficar ali, de certa forma, maravilhado por tudo que Deus fazia, mesmo diante de tamanha perseguição. Isso nós estamos falando de 100 anos atrás, aqui no começo do século anterior, do século XX, os nossos irmãos no Brasil. Ao olhar para o passado, irmãos, nós devemos enxergar. O pastor Helenay Cabral sabiamente trouxe isso para com a conclusão desse subtópico. Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou um alto preço. A igreja pentecostal brasileira, a Assembleia de Deus, ela não foi gerada simplesmente por movimentos baseados no sentimento de homens. Foi algo que surgiu no coração de Deus, e hoje nós temos essa igreja que tem uma envergadura extraordinária, mas nós não podemos nos esquecer que muitos dos nossos irmãos, muitos dos nossos pioneiros sofreram perseguições tremendas, perseguições deveras, para que nós pudéssemos estar aqui. Então, a síntese desse tópico, meus amados irmãos, ela nos traz a perseguição contra os primeiros cristãos, envolvia açoites, prisões e constrangimentos. Isso não é diferente, mais uma vez, em muitos lugares do mundo atualmente. E a conclusão, indo para a conclusão da nossa aula de hoje, o nosso comentarista, ele nos traz: a igreja existente é fruto dessa obra expiatória de Cristo. Por isso, se ela fosse uma mera organização humana, se a igreja, irmãos, fosse uma mera organização humana, já teria acabado há muito tempo, mas a igreja é uma instituição divina. Eu vou repetir isso: a igreja é uma instituição divina, por isso ela subsiste ao longo dos séculos e subsistirá até a vinda gloriosa de Cristo para arrebatá-la. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe. Nós esperamos e pedimos ao Senhor que nós continuemos nessa trajetória da fé cristã. Vamos continuar nesse estudo tão belo, tão maravilhoso. Hoje nós falamos de uma parte escura, de uma parte sombria da vida deste grande homem de Deus que foi o apóstolo Paulo. Nós falamos de Saulo antes da conversão, mas daqui para frente nós vamos falar sobre algo extraordinário, o que o Senhor Jesus fez na vida deste homem que era um perseguidor, era um homem voltado para destruir a igreja, perseguir o nome de Jesus. E nós vamos ver na semana que vem, na aula de número 3, nós vamos ver a conversão, e aí está aparecendo aí na sua tela, a conversão de Saulo de Tarso, este homem tremendo, Saulo de Tarso. Na próxima semana nós vamos estudar sobre a sua conversão. Meus amados irmãos, nós vamos orar, vamos encerrar o link desta transmissão, pedindo a Deus a sua bênção, pedindo a Deus a sua graça, a sua bondade e misericórdia. Nós convidamos a você para que nós estejamos juntos, servindo ao Senhor, hoje, a partir das 18h30,
venha para o templo, traga um amigo, venha para o templo, faça um convite para um familiar, há uma palavra de Deus ao meu e ao teu coração. Deus te abençoe, meu irmão. Semana que vem, nós esperamos mais uma vez você aqui para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Oremos. Amado Deus e eterno Senhor, te damos graças por esta manhã que passamos aqui, Senhor, aprendendo, recebendo a Tua boa palavra. Senhor, muito obrigado, porque Tu ainda, Senhor, salva homens, Tu liberta homens, vidas, Senhor, transforma o mais vil pecador, Senhor, sim, em um homem, em uma mulher usada em Tuas mãos. E é isso que nós vamos, Senhor, continuar aprendendo através da palavra, através, Senhor, dos Teus ensinamentos. Senhor, guarde a Tua igreja, porque ainda sofremos perseguições deveras, Senhor, aqui no nosso país, perseguições, Senhor, ideológicas, perseguições contra os valores, Senhor, que Tu tens deixado para nós em Tua palavra. Também, Senhor, aos nossos amados irmãos que estão nos países mais distantes, países fechados, sofrendo, Senhor, perigos de vida, violência, Senhor, pressões psicológicas e emocionais. Abençoe, Senhor, os missionários, aqueles que estão nos países da janela, Senhor, 10/40, aqueles que estão, Senhor, nos países debaixo de um punho, Senhor, ditatorial. Tu tens poder, Senhor, Tu tens poder para fazer prodígios e milagres através da vida dos Teus servos missionários que estão pregando a Tua palavra. Senhor, dai-nos um domingo de paz, um domingo em Tua presença, o culto mais à noite. Envia-nos a Tua graça, envia-nos a Tua palavra, permaneça conosco, Senhor. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um ótimo domingo na paz do Senhor, nosso Deus.